Capítulo 11. Blue vê o nome que escolheu para si refletido em todo lugar ao redor, blocos de gelo lambidos pela lua, oceano denso de gelo flutuante, líquido transformado em vidro. Ela masca um pedaço de biscoito seco no convés enquanto a tripulação do navio dorme, espana as migalhas de suas luvas e as observa caírem no breu salpicado de branco das águas. O nome do veleiro é a Rainha de Ferrila, e carrega uma tripulação de caçadores sedentos por empilhar escalpos no porão, famintos pelo que pele, carne e gordura poderão comprar na baixa estação. O interesse de Blue está parte no óleo, mas principalmente na instalação de novas tecnologias a vapor, há uma série de resultados a alcançar, um ponto a partir do qual derrubar a indústria, um leme com o qual conduzir esses navios por entre a cruz de um fracasso e a espada de outro, há um curso que leva para Jardim. 7 filamentos se enredam no colapso ou na sobrevivência desta pescaria, insignificante aos olhos de alguns, imensurável aos de outros. Em alguns dias, Blue se pergunta por que alguém sequer se incomodou em criar números tão pequenos, ou outros dias, ela supõe que até o infinito precisa começar em algum ponto. Esses dias raramente acontecem quando está em uma missão. Quem pode dizer o que Blue pensa durante uma missão, quando missões são frequentemente vidas inteiras, quando a história criada para que ela empunhe um gancho de caçador leva anos? Tantos papéis, vestidos, festas, calças, intimidades envolvidas em conseguir uma cabine e se agasalhar em roupas disformes para se proteger do inverno do novo mundo. O horizonte pisca e amanhã boceja sobre ele. Caçadores avançam pelas laterais do veleiro, Blue entre eles, remam pelo gelo, ferramentas à mão, rindo, cantando, acertando crânios e cortando peles. Blue já carregou 3 peles a bordo quando uma grande e impetuosa foca atrai sua atenção, ela levanta a cabeça ameaçadoramente por meio segundo antes de disparar para a água. Blue é mais rápida. O crânio da foca se quebra como um ovo sob seu porrete. Ela se agacha ao lado do animal para inspecionar a peliça. A visão a atinge como um acapique. Ali, na pele coberta de gelo, manchada e marcada como papel artesanal barato, pontos e salpicos se transformam em uma palavra que ela consegue ler em Blue. Sua mão não treme enquanto ela arranca o couro. Sua respiração está tranquila. Ela vinha mantendo as luvas majoritariamente limpas, mas agora as mancha de vermelho, vermelho como certo nome. Enterrado nas profundezas das vísceras brilhantes está um pedaço de bacalhau seco, não digerido, arranhado e sulcado com linguagem. Ela mal percebe que se acomodou sobre o gelo, pernas cruzadas, confortável, como se fosse uma xícara de chá, e não tripas de foca, soltando um vapor escuro e fragrante ao seu lado. Ela vai guardar a peliça. O bacalhau, vai esmagar até virar pó, espalhar sobre algum biscoito rançosamente amanteigado e comer no jantar, o corpo, ela vai descartar do jeito habitual. Quando a rastreadora chega, forte e rápida em seu encalço, tudo o que resta é uma mancha vermelho escura na neve azul. De 4, ela lambe e chupa e mastiga até que toda a cor desapareça. Capítulo 12. Minha querida humor índigo, eu peço desculpas, bem, por tudo. Da minha perspectiva, faz muito tempo, e receio que da sua também, desde a sua carta, se eu passei mais ou menos outra década com Genghis, que te manda um oi. Por falar nisso, ele me contou as mais interessantes histórias sobre você, ou acho que foram sobre você, depois vieram os relatórios de pós-ação, e depois tive que passar pelo ritual habitual de reentrançamento. Por último, uma avaliação. Eu passei, como sempre. As bobagens de toda vez. Imagino que você tenha algo do tipo, a agência faz uma ocupação bem fio abaixo, depois os agentes precisam subir, e então a comandante suspeita dos agentes que retornam. Sim, nós mudamos em nossas viagens, sim, adquirimos nuances, nós nos desenvolvemos, nos comportamos de modo antissocial. A adaptação é o preço da vitória. Seria de imaginar que eles saberiam disso. Eu passei a maior parte de um ano me recuperando do seu suposto senso de humor hordas e tábuas. Consultei a literatura sobre perfumes e ceras para lacres, como você sugeriu. É tudo um pouco contraintuitivo, esse negócio de comunicação por matéria de base. Fechar uma carta, um objeto físico sem nenhum fantasma na nuvem, todos os dados em um frágil pedaço de papel, com uma substância ainda mais maleável, carregando, de todas as coisas, uma assinatura ideográfica. Informando a qualquer um que a manuseie do remetente da mensagem, de sua função, talvez até de seu propósito. Uma loucura, no que diz respeito à segurança operacional. Mas, como dizem os profetas, não há montanha alta o bastante, então eu ensaiei o trabalho aqui. Espero que você faça proveito da sua foca lacrada. Não adicionei nenhum perfume extra, mas o meio tem o próprio sabor. Cartas são um tipo de viagem no tempo, não é? Eu imagino você rindo da minha piadinha, imagino você resmungando, imagino você jogando minhas palavras fora. Você ainda está comigo? Estou me dirigindo ao vazio e às moscas que vão comer essa carcaça?
Você poderia me abandonar por 5 anos, poderia nunca retornar se eu tenho que escrever o resto disso aqui sem saber. Prefiro recibos de leitura, pensando bem, o aperto de mão instantâneo da telepatia lenta através dos cabos. Mas esta é uma tecnologia fascinante, em suas limitações. Você pergunta se nós comemos. É uma pergunta difícil de responder. Não há mononós, há muitos nozes. Os nozes mudam e se entrefolham. Você já olhou as engrenagens de um relógio? Mas quero dizer um relógio realmente bom, se quiser entender do que estou falando, desde o fio até o século 33 CE, em Gana. A Limited Unlimited, em Accra, faz peças com engrenagens translúcidas em nanoescala, do tamanho de grãos de areia, dentes invisivelmente pequenos, ações e reações e complicações, velas quebram a luz como um caleidoscópio. E marcam as horas muito bem. Há uma de você, mas tantos de nós, peças sobrepostas em peças, cada uma com os próprios traços, desejos, propósitos. Uma pessoa pode usar rostos diferentes em salas diferentes. As mentes trocam de corpo por esporte. Todo mundo é o que quiser. A agência impõe um mínimo de ordem. Então, nós comemos? Eu como. Não preciso comer. Somos cultivados em cápsulas, nossos conhecimentos básicos são transmitidos coorte por coorte, o equilíbrio de nutrientes é mantido pelo banho de gel, e lá a maioria de nós fica, com nossas mentes vagando, desencarnadas, pelo vazio, de estrela em estrela. Vivemos de modo remoto, exploramos com drones, o mundo físico sendo só mais um entre muitos, e comparativamente desinteressante para a maioria. Alguns decantam e vagueiam, mas conseguem se sustentar por meses com uma carga, e sempre há uma cápsula para onde voltar, quando se quer. Tudo isso se refere em maior parte aos civis, é claro. Agentes precisam de modos mais independentes de operação. Estamos separados da massa e nos locomovemos em nossos próprios corpos. É mais fácil assim. Comer é nojento, não é? De modo abstrato, quero dizer. Quando se está acostumada com estações de recarga no hiperespaço, com luz do sol e raios cósmicos, quando as maiores belezas que você conhece repousam no coração de uma grande máquina, é difícil entender o apelo de usar ossos que saem de buracos em gengivas cobertas de saliva para esmagar coisas que crescem na terra de modo que virem uma pasta que vai descer pelo úmido tubo conectando sua boca ao saco ácido sob seu coração. Os novos recrutas levam muito tempo para se acostumar, depois que se decantam. Mas eu gosto de comer, hoje em dia. Muitos de nós gostam, mais do que admitem publicamente. Tiro prazer disso, como só se tira de ações desnecessárias. A corredora gosta de correr quando não tem que fugir de um leão. O sexo é melhor quando descasado, desculpe, do desespero animal da procriação, ou mesmo do desespero de não ter feito sexo em algum tempo, como observei empiricamente após meu recente período de seca de 2 décadas. Eu mordo uma panqueca de mirtilo coberta de xarope de bordo, manteiga extra, aquela maciez expandida, a frutinha estourando contra meus dentes, a manteiga florescendo na boca. Eu exploro doçuras e texturas. Nunca tenho fome, então não me apresso na mordida. Eu como vidro, e enquanto ele corta minha gengiva, eu saboreio minerais, metais, impurezas, vejo a praia de onde alguns pobres bastardos roubaram a areia. Pequenas pedras com gosto de rio, de escamas de peixe soltas, de geleiras há muito derretidas. É crocante, fresco, como aipo. Eu compartilho a sensação com companheiros aficionados e eles compartilham a deles comigo, embora haja uma defasagem, e o sensor de granularidade ainda seja um problema. Então, um jeito rocambolesco de dizer, eu amo comer. Provavelmente demais. Raramente consigo, em público, na agência. A comandante começa a fazer perguntas, se você come. Excursões fio acima, a lugares onde se come o tempo todo, parecem decadentes. E você? Não estou necessariamente perguntando como você come, embora se quiser me atualizar, fique à vontade. Suas descrições de mel e pão, sou obrigada por elas. Eu descrevi um pouco do nosso modelo de sobreposição, as comunidades públicas e privadas, interesses compartilhados, sentidos compartilhados. Como é fazer parte dos seus? Você tem amigos, Blue? E como? Você pediu que eu dissesse a verdade. Eu disse. O que você quer? Conhecimento. Troca. Vitória. Um jogo, se esconder e descobrir. Você é uma oponente sagaz, Blue. Você faz apostas arriscadas. Controla a mesa. Se precisamos estar em guerra, podemos muito bem nos entreter. Por que mais você teria me provocado, para começar? Sua, Red PS. Cochonilha. Agora eu entendi. Capítulo 13. Atlântida afunda. Bem feito. Red odeia o lugar.
Para começar, são tantas Atlântidas, sempre afundando, em tantos filamentos, uma ilha na costa da Grécia, um continente no meio do Atlântico, uma avançada civilização pré-minoica na ilha de Creta, uma espaçonave flutuando ao norte do Egito, e assim por diante. A maioria dos filamentos nem tem Atlântidas, só conhece o lugar através de sonhos e sussurros alucinados de poetas mais alucinados ainda. Porque há tantas, Red não consegue consertar, ou fracassa em consertar, somente uma. Às vezes, parece que os filamentos fazem brotar Atlântidas para provocá-la. Eles conspiram. A história se alia com o inimigo. 30, 40 vezes ao longo de sua carreira, ela deixou uma ilha em pleno naufrágio, ou incêndio, pensando, pelo menos acabou. 30, 40 vezes, veio a chamada, volte lá. Ao pé do vulcão, os habitantes de pele escura procuram seus navios. Uma mãe carrega o filho que chora em um braço, agarra a filha pela mão. O pai segue. Ele carrega seus itens de mais valor. Lágrimas marcam a fuligem em seu rosto. Uma sacerdotisa e um sacerdote permanecem no templo. Eles serão queimados. Viveram suas vidas como sacrifícios para quem mesmo? Red já não lembra. Ela se sente mal por isso. Eles viveram suas vidas como sacrifícios. Deuses e crianças primeiro, eles enchem os barcos. Enquanto a terra treme e o céu queima, mesmo os mais corajosos e mais teimosos abandonam seus trabalhos. Notas e contas e máquinas novas ficam para trás. Eles levam pessoas e arte. A matemática vai queimar, as máquinas vão derreter, os arcos, se desintegrar. Essa não é nenhuma das Atlântidas mais estranhas. Não há cristais aqui, não há carros voadores, não há governos perfeitos nem poderes psíquicos. Essas duas últimas coisas não existem, de todo modo. E ainda assim, aquele homem construiu um motor a vapor e vento 6 séculos antes do pretendido. Essa mulher, por meio da razão e da meditação estática, discerniu a utilidade do zero para sua matemática. Esse pastor construiu passagens em arco nas paredes de sua casa. Pequenos toques, ideias tão fundamentais que parecem inúteis. Ninguém ali sabe o seu valor, ainda. Mas se eles não morrerem nessa ilha, alguém pode perceber sua utilidade alguns séculos adiantado e mudar tudo. Então Red tenta dar tempo a eles. Seus implantes cintilam em vermelho brilhante, para dar vazão ao calor. Eles queimam sua pele. Ela sua baldes. Resmunga. Franze a testa. Ela se esforça, ali. Salvar uma ilha não é trabalho para uma mulher só, então ela trabalha mais do que uma mulher só poderia. Ela rola rochas enormes para impedir o fluxo de lava. Ela ara novos e falsos leitos de rio com as mãos. Com as ferramentas à disposição, ela quebra rochas e transforma seus pedaços em outras rochas, em outros lugares. O vulcão treme e se parte, vomita pedras no ar. Uma pilastra de fuligem brota de seu cume. Ela corre colina acima, um feixe de pele e luz. A lava cintila, borbulha, cospe. Um pouco aterrissa perto dela, que dá um passo para o lado. O mar verde-cinza reflete o céu preto turvo. Os últimos biguas fogem, escuridão contra o breu. Red busca um sinal. Está deixando alguma coisa passar. Ela não sabe o que. Observa os céus e os oceanos por um momento, pensando. Enquanto Red está distraída, um escarro de lava espirra na direção de seu rosto. Ela o pega na mão sem olhar. Sua pele, se fosse o tipo de pele que os habitantes do vilarejo lá embaixo usam em torno da carne, deveria queimar. Não é, não queima. Tempo demais observando. Ela dá as costas à caldeira, ao poço de lava. Ela para. Preto e dourado se entremeiam na erupção vermelha. Parece a superfície de alguns sóis que ela já visitou quando de licença. Não é isso que chama sua atenção. As cores inconstantes formam palavras que duram meros instantes, em uma caligrafia agora familiar. Enquanto a lava escorre, as palavras mudam. Ela lê. Seus lábios formam as sílabas uma a uma. Guarda as palavras que o fogo emoldura em um tipo antigo de memória. Há câmeras em seus olhos, que ela não usa nesse momento. Um mecanismo de gravação rodeia o feixe de fibras em seu crânio, podendo ser confundido com um nervo óptico, ela o desliga, coisa que a agência não sabe que ela consegue fazer. A lava transborda. Red pretendia destruir esse alto promontório no qual se encontra, fazer uma espécie de calha para derramar rocha derretida pelo canal predeterminado. Em vez disso, ela para e observa. Lá embaixo, o vilarejo queima. Sem seu enorme esforço no cume, os diques e redutos que criou não funcionam tão bem, mas a matemática ainda tem tempo de pegar suas tábuas de cera, ao menos. Os barcos partem, se afastam o suficiente para sobreviver ao tsunami enquanto suas casas desabam no mar.
Red não falhou completamente. Ela balança a cabeça e vai embora, torcendo para que essa seja a última Atlântida que a enviarão para salvar. Ela lembra. O vulcão sossega. Ventos partem as nuvens, a seu tempo, e deixam o céu azul. A rastreadora sobe a colina escorregadia e estéril. Fibras de um fino e brilhante vidro vulcânico se agrupam perto da lava que esfria. Outro tempo e lugar, eles serão chamados de o cabelo de pele. A rastreadora os junta com as mãos, como flores, cantarolando. Capítulo 14. Minha meticulosa cardeal, deixa eu te contar um segredo, eu odeio Atlântida. Todas as Atlântidas espalhadas pelos filamentos. É um fio podre. Tudo o que provavelmente te ensinaram sobre Jardim o Meu Turno deve te fazer pensar que nós amamos, por ser um bastião de bons trabalhos, o ideal platônico de como uma civilização deve ser, enquanto os adolescentes de olhos brilhantes já derramaram o fervor de suas almas em vidas imaginadas ali. Magia. Sabedoria infinita. Unicórnios. Os próprios deuses, em carne e osso. O trabalho que fazemos para manter essas noções é mais sutil do que você imagina, dados os conhecidos pecadilhos de uma dúzia de séculos 20. Que sacerdócio vigoroso Atlântida deve ter tido para manter tantos jovens sérios gastando suas vidas passadas nesses templos. Mas que lugar triste. Estagnado, doente como uma ferida inflamada. Um experimento de sucesso com resultados repugnantes. O vulcão foi a melhor coisa que já lhe aconteceu, agora é lenda, possibilidade, mistério, de longe uma engrenagem mais generativa do que qualquer coisa que desenvolveu nos últimos 1000 anos. É isso que apreciamos. Somos nós, sempre, no vulcão e a onda. Obrigada por suas palavras sobre comer. Depois de semanas só com biscoitos, no navio, elas foram muito bem-vindas. Eu deveria lhe falar, como a senhora Leavitt diria, que é de bom tom mandar cartas que podem ser abertas sem que o lacre seja quebrado, mas não tenho palavras para dizer o quanto apreciei sua inovação. O que tenho para dizer, estava muito frio lá no gelo. Sua carta me aqueceu. Sua fala sobre assinaturas ideográficas e segurança operacional me lembrou de alguns trabalhos de base que fiz para os botânicos de Bes de Ardvik em vários filamentos. Enquanto trabalhava, tive o prazer de observar a correspondência entre eles e sua senhora, quão complexa e ambígua a fala simples pode ser, quantos segredos embrulhados na bandeira da sinceridade, uma palavra comumente inventada nos séculos XVI. Mesmo a assinatura ideográfica podia facilmente ser mentira, é claro, selos falsificados, cartas seladas escondidas em capas separadas, cera ou fio de seda na cor errada. Quantas maravilhosas ambiguidades aconteceram enquanto Mary, rainha da Escócia, estava sob o teto dela. Eu te asseguro que a criptografia perde a graça, em comparação, ou imagine um criptograma feito de humores entrelaçados que mudam conforme estímulos do ambiente. Além disso, grafia padronizada ainda não era uma característica do inglês. Forjar a caligrafia de alguém era um desperdício de esforço, se você também não aprendesse suas idiosincrasias ortográficas. Curiosamente, isso se provaria a ruína dos falsificadores do fim do século. Chatterton, aquele menino maravilhoso, etc. Levamos a arte de escrever cartas tão literalmente, não é? Lacres de focas à parte. Cartas como viagem no tempo, cartas que viajam no tempo. Significados ocultos. Eu me pergunto o que você me entende dizendo aqui. A sua menção de comida, tão doce, tão saborosa, não teve qualquer menção de fome. Você falou da falta de necessidade, sim, nenhum leão perseguindo, nenhum o desespero animal da procriação, e isso leva ao prazer, certamente. Mas a fome é uma coisa esplendorosa, ela não precisa ser concebida apenas em termos límbicos, na biologia. A fome, Red, saciar uma fome ou alimentá-la, sentir a fome como uma fornalha, traçar suas pontas como dentes, isso é uma coisa que você, individualmente, sente? Você já sentiu uma fome que se aguçava com qualquer tentativa de saciá-la, tão afiada e intensa que poderia rachá-la ao meio, fazer surgir algo novo? Às vezes eu penso que é isso que tenho, em vez de amigos. Espero que não seja muito difícil de ler isso aqui. Foi o melhor que pude fazer tão em cima da hora, se espero que chegue até você antes que a ilha se acabe ao seu redor. Escreva para mim em Londres depois. Blue. Capítulo 15. Londres depois, mesmo dia, mês, ano, mais um filamento acima, céu tipo de Londres com que as outras Londres sonham, desmanchada de sépia, céu cheio de dirigíveis, a crueldade do império reconhecida apenas como um pano de fundo rosado com aroma de especiarias e pétalas de açúcar. Rebuscada como um romance, imunda apenas onde a história exige, repleta de tortas de carne e monarquia, se esse é um lugar que Blue ama, e se odeia por amá-lo. Está sentada a um canto de uma casa de chá em Mayfair, de costas para a parede, com um olho na porta, se algumas regras da espionagem transcendem tanto o tempo quanto o espaço, se outro em um mapa estilizado do novo mundo.
Ela o acha um pouco incongruente, se a casa de chá favorece uma estética decididamente orientalista, mas o ecletismo é uma das muitas coisas de que Blue gosta nas fibras desse filamento em particular. Seu cabelo agora está preto e grosso e comprido, preso em um coque alto e trançado, cachos cuidadosamente delineados na nuca, chamando a atenção para o comprimento e a curvatura de seu pescoço. Seu vestido é modesto e impecável, um pouco fora de moda, faz alguns anos desde que a linha princesa era novidade, mas ela fica bem em cinza carvão. Não está ali para desempenhar um papel, está ali para ser invisível. Ela observa, com prazer, a excelente porcelana da qual o estabelecimento se gaba, de Mason Dragão Min, sinuoso como artérias, caqui brilhante contra as bordas douradas no branco osso. Ela espera o próprio Bully, ansiosa pela trilha escura, defumada e maltada que o chá escolhido percorrerá entre as notas de rosa açucarada, bergamota suave, moscatel e violeta. Sua atendente chega, quieta, silenciosamente dispõe a bandeja Mason de 2 andares para o bolo, o Bully, o pote de açúcar. Enquanto ela arruma a xícara de chá no pires, no entanto, Blue estende a mão rápido e segura o pulso dela antes que se afaste. A atendente parece apavorada. Esse conjunto, diz Blue, se ajustando, deixando seu olhar mais bondoso, sua pegada mais carinhosa, se está trocado. Eu sinto muito, senhorita, diz a atendente, mordendo o lábio. Eu já tinha preparado o Bully, mas a xícara estava lascada, e pensei que você não ia querer esperar mais tempo pelo chá, e todos os outros conjuntos já estavam sendo usados, por conta do horário movimentado do dia, mas se você quiser esperar, eu posso, não, se ela diz, e seus sorrisos são como nuvens se abrindo, ela leva a mão de volta ao colo, como se apagasse tudo. A atendente apenas imaginou, certamente, pois essa mulher é a imagem perfeita de uma dama. É muito bonito. Obrigada. A atendente baixa a cabeça e se recolhe à cozinha. Blue olha atentamente para a xícara de chá, seu pires e colher, vaso italiano, figuras clássicas colhendo grãos, carregando água para sempre abaixo da borda. Ela serve o chá delicadamente, sem machucar as folhas. Ergue a colher em direção à luz, dá para ver que está coberta com uma substância vinda de fio abaixo, que ela acha que reconhece, mas dá uma cheirada para se certificar. Ela se obriga a não olhar ao redor, comanda cada átomo do seu corpo a ficar imóvel, controla a necessidade de correr para a cozinha e perseguir e caçar e pegar. Em vez disso, ela mexe a colher vazia dentro do chá, e assiste as folhas se desgrudarem e se fundirem em letras. Cada rotação é lenta e ela marca as quebras de parágrafo com pequenos goles, cada gole desfaz as letras até que Blue as rodopia a formarem significados novamente. Brevemente ela se pergunta se o nó em sua garganta é veneno, se sua incapacidade de engolir é anafilática. Isso não a assusta. Ela fecha os olhos contra a alternativa, que é o que a assusta. Quando o chá e a carta acabam, a borra permanece, ela lê como um pós-escrito. O que é bem fácil, quando o mapa do novo mundo corresponde a ela tão precisamente, é fácil ler a discrepância como um direcionamento. Ela seca a boca, ergue a xícara de chá, coloca-a de cabeça para baixo sob seu calcanhar e a esfarela com tanta força e rapidez que sua destruição não faz barulho. Depois que Blue foi embora, a rastreadora, vestida de garçonete, armada com pá e uma vassoura, coleta os restos, os recolhe como botões de rosa. Quando está fora de vista, ela separa a mistura de argila e osso e folha em 3 linhas, enrola uma nota de dinheiro e inala com força o suficiente para sentir a fumaça atrás dos olhos. Capítulo 16. Queridíssima 0000FF, concordamos sobre Atlântida, quem diria? Suponho que nenhum fio seja uma coisa só, ou somos treinados confiando totalmente nessa ideia. Todos têm facetas, ganchos, farpas, úteis de diferentes maneiras, dependendo da articulação. Só novatos acreditam que uma única mudança vai criar um fio assim ou assado. Um evento, uma invasão ou um espasmo ou um suspiro, se é como um martelo, um lado cego e perfeito para cravar pregos, o outro uma garra para libertá-los. E, como se faz com martelos, armazenam-se Atlântidas fora de vista quando não estão em uso, enfiando em uma gaveta em algum lugar, a salvo até que surja a necessidade. Eu me pergunto, nesse sentido, quanto do seu trabalho já me ajudou, e vice-versa, uma pergunta além da minha capacidade calculadora. Eu perguntaria para o oráculo do caos, mas já tenho problemas o suficiente com meus superiores no momento. Tive que acelerar, depois que sua última carta me pegou cochilando. A comandante quis explicações, como comandantes tendem a querer, depois que tantos tesouros afundaram junto com a ilha náufraga. Um breve lapso de eficiência, de acordo com os modelos da agência, mas bem dentro do limite de tolerância, considerando o meu histórico. No entanto, somadas as incursões que o seu lado fez contra nossos agentes disfarçados em posições mais vulneráveis. Bem, eu não deveria falar de negócios. Que tédio, diriam seus companheiros do salão de chá. Resumindo, já se passou muito tempo desde minha última carta.
A Atlântida do filamento 233 não foi a mais ofensiva da ninhada, e eu passei pouco tempo lá. Fiz piada, mas vejo seu valor. Humanos precisam de objetivos para almejar, mas sistemas imperfeitos se deterioram. Então construímos ideais. Agentes de mudança sobem pelos fios, encontram filamentos úteis, preservam o que importa, e deixam o que não importa se esfacelar, adubo para a semente de um futuro mais perfeito. A senhora Leavitt sugere utilizar metáforas que o correspondente, que é você, eu acho, considerará significativas. Confesso que não sei exatamente o que é significativo para você. Fico caindo em suposições, em sementes e grama, coisas que florescem. Beira o estereótipo. E quando você me escreve, fala de fornalhas e chamas. Você pergunta sobre fome. Você pergunta, particularmente, sobre a minha fome. A resposta curta, e não. A resposta longa, eu acho que não. Nós saciamos necessidades antes de senti-las. Neste corpo, um órgão projetado, implantado e rigorosamente testado, ou situado em algum lugar acima do meu estômago registra o momento em que o meu metabolismo requer combustível e impede os antigos subsistemas primitivos que me deixariam afoita e irritada e turvariam meus pensamentos, todos aqueles truques que a senhora evolução faz para nos transformar em caçadoras, assassinas, rastreadoras, descobridoras e engolidoras. Eu posso desativar o órgão, quando preciso, mas é muito mais estável receber um relatório de aviso do que me sentir fraca. Mas a fome que você descreve, se essa navalha atravessando a pele, essa desintegração, como a de uma encosta constantemente atingida por tempestades, esse vazio, soa bonita e familiar. Quando eu era menina, eu amava ler. Um passatempo arcaico, eu sei, o baixar e indexar é mais rápido, mais eficiente, e oferece melhor retenção e aquisição de conhecimento. Mas eu lia, antigos volumes, livros usados e recém-replicados, e que coisa estranha descobrir coisas em sequência. Então uma vez eu li uma história em quadrinhos, sobre Sócrates. No quadrinho, ele era um soldado, se ele era, essa parte é verdade, eu perguntei a ele, se uma noite, enquanto seus companheiros dormiam, ele começou a pensar. Ele se pôs de pé, imóvel, perdido em pensamentos, até a aurora, instante no qual descobriu a resposta para a sua questão. Isso me pareceu muito romântico na época. Então saí da minha cápsula e vaguei fio acima, para muito longe, longe das conversas e da vigilância mútua. Encontrei o topo de uma colina em um mundo pequeno, respirável, mas estéril, e fiquei lá de pé como Sócrates na história em quadrinhos, perdida em pensamentos, o peso apoiado em um pé, e não me movi. O sol se pôs. As estrelas brotaram. Elas são um broto, certo? Ou algo assim? Dante disse isso. Quando meus ouvidos se acostumaram ao silêncio, eu percebi que ainda conseguia ouvir os outros, nossas conversas enxameavam os céus, nossas vozes ecoavam das estrelas. Não foi assim para Sócrates, nem Li Bai nem Ku Yuan. Meu isolamento, meu experimento, tinha causado uma pequena comoção entre aqueles que gostavam de mim, e de quem eu gostava, e essa comoção se espalhou. Lentes e olhos se viraram na minha direção. Eu tinha, eu acho, 13 anos. Recebi sugestões e livros de filosofia, guias de meditação, ofertas de prática e aliança. Elas me cercaram. Sussurros nos meus ouvidos, você está bem? Precisa de ajuda? Você pode falar com a gente. Você sempre pode falar. Houve lágrimas. Outros órgãos controlam esse processo também, chorar se eles mantêm nossos olhos limpos e nossa mente alerta, mas química é química, cortisol é cortisol. Está mais difícil de escrever do que deveria. Também está mais fácil de escrever do que deveria. Estou me contradizendo. Os geometras ficariam com vergonha. Eu os mandei embora. Todo mundo tem direito à privacidade, então recusei suas visitas. Eu era a única pessoa naquela pequena rocha, e fiz o mundo escurecer. O vento soprava. Lugares altos esfriam, à noite. Pedras afiadas machucavam meus pés. Pela primeira vez em 13 anos eu estava sozinha. Eu, o que quer que eu fosse, o que quer que eu seja, tropecei primeiro nas estrelas, depois na terra partida. Cavei solo adentro. Pássaros noturnos cantavam, algo como um lobo, mais solitário e maior, com 6 pernas e 2 fileiras de olhos, passou devagar. As lágrimas secaram. E eu me senti sozinha. Senti falta daquelas vozes. Senti falta das mentes por trás delas. Eu queria ser vista. Essa necessidade tomou meu coração. Foi bom. Não sei bem como comparar isso a algo que você entenderia, mas imagine uma pessoa mesclada a uma coisa, um deus artificial do tamanho das montanhas, construído para fazer guerra nos lugares mais recônditos do cosmo.
Imagine esse grandioso peso de metal ao redor dela, comprimindo-a, dando força a ela, suas mangueiras acopladas na carne dela. Imagine que ela corta as mangueiras fora, sai, frágil, exaurida, fraca, livre. Eu estava leve, oca, faminta. O sol nasceu. Não houve revelação. Eu não sou Sócrates. Eu conheço Sócrates, servi com Sócrates, e com você, senador. Mas estou divagando. Mas continuei caminhando, daquele lugar a outro, e do outro para o seguinte, até que, anos depois, voltei para casa. E quando a comandante me encontrou, deslizou para dentro de mim e disse: "Eu há trabalho para pessoas como você." Me perguntei se todos os agentes eram como eu. Não eram, descobri isso mais tarde. Mas somos todos desviantes de maneiras distintas. Isso é fome? Eu não sei. Mas sem amigos, então? Blue. Eu nunca teria imaginado isso. Não sei, acho que imaginamos vocês todos ao redor de fogueiras cantando velhas canções de guerra. Você tem se sentido solitária? Espero que o chá esteja bem. Bom. Bem. Da próxima, vou procurar por você em um foro mais público. Da sua, Red PS. Eu hesito em escrever isso, mas notei que minhas cartas têm sido longas. Se você preferir que eu seja mais concisa, posso ser. Não quero presumir nada. PPS. Desculpe a imprecisão da minha saudação, se eu acho que é de saudação que a senhora Leavitt chama. Esqueci o nome que os londrinos do filamento 8C19 deram aquele tom de azul sobre a porcelana importada. Eu teria usado, se lembrasse. PPPS. Nós ainda vamos vencer. Capítulo 17. Como diz o profeta, todos estão construindo os grandes navios e os barcos. O imperador reina no topo da colina, flanqueado pelos templos de seus mumificados confrades, cada qual com o próprio sumo sacerdote. Degraus de pedra e rodovias ligam cada pico ao longo da cordilheira. Grandes cidades crescem e brilham. Nas encostas, as fazendas, e abaixo delas, contra a costa, tão improvável quanto um pé de romã, naquele local, um porto marítimo. Há comércio costeiro, é claro, e barcos de junco ocupam os lagos das terras altas. Marinheiros e pescadores quichos sabem das formas do vento, podem navegar em qualquer tempestade, se consideram a altura das ondas. O horizonte do oceano ocidental sempre lhes pareceu uma muralha, e para além dele, descansa o fim do mundo. Mas um gênio que passou a vida contando os caminhos das estrelas e juntando pedaços de madeira e mato trazidos à praia pelas tempestades tem uma teoria de que outra terra guarda do outro lado da água. Outra gênia, uma década mais velha do que o primeiro, descobriu um método de entrelaçar o junco de maneira mais forte e mais durável do que qualquer uma de suas mães já conseguirá. Com isso, uma equipe sob seu comando pôde construir um barco grande o suficiente para carregar uma vila. De que serve uma terra do outro lado da água? Homens jovens perguntaram ao primeiro gênio, quando não temos como chegar lá. Seria o mesmo que tentar chegar à lua. De que serve para a pesca costeira? Jovens homens perguntaram à segunda gênia, um barco que pode carregar uma vila inteira? Felizmente, gênios entendem que homens jovens são quase sempre tolos. Então procuraram o ser mais sábio que conheciam, e cada um, separadamente, subiu os muitos milhares de degraus até o cume, e no dia da audiência se ajoelharam ante o então bisavô do imperador, mumificado em seu trono, enfeitado com ouro e joias, radiante em sua idade e autoridade, e ofereceram a ele seus presentes. E os sacerdotes secretos que esperam atrás do trono do imperador não são jovens, nem são eles todos homens, e conseguem enquadrar 2 pontos em uma linha. Então é divulgada a ordem do bisavô imperador, um porto é construído, e marinheiros chegam, atraídos pela aventura. A aventura funciona em qualquer filamento, tem apelo para aqueles que se importam mais com viver do que com suas vidas. Eles navegarão juntos a um novo mundo. Navegarão juntos a uma terra de monstros e de milagres. As correntes guiarão seus imensos navios carregados de prata e tapeçarias, com trama e destino. Red trama juncos com dedos tão calejados quanto a madeira. Ela foi uma das primeiras estudantes da segunda gênia, a encorajou para procurar a ajuda do bisavô imperador e a segurou pelo braço enquanto subiam. Ela não é nenhuma guerreira ali, nenhuma general, é uma mulher mais alta do que o normal, que um dia saiu da floresta nua e sozinha e recebeu abrigo. Ela trama e tece bem, porque aprendeu. Quando terminar esse navio, o modelo de produção, grande o suficiente para comportar pelo menos 2 vilas, então ele navegará, e ela vai navegar com ele, porque alguém precisa cuidar das tramas se elas se quebrarem. Há um jogo delicado se desenrolando nesse filamento. Enquanto ela trama e pensa, decide que o descreveria usando termos do jogo de Go. Você coloca cada pedra esperando que muitas coisas aconteçam. Uma investida é também um bloqueio, que é também uma investida diferente. Uma confissão é também um desafio, que é também uma coação.
Será que o povo de Tavantinsuil enfrentará o oceano que seus assassinos um dia chamarão de Pacífico e, encontrando as correntes rápidas, viajará para as Filipinas, ou até mais longe, como outros viajaram antes? Será que eles, ao cruzarem águas tão inexploradas que tudo o que uma mulher precisa fazer para comer é lançar a mão sob as ondas e pegar um peixe inquieto e prateado, vão encontrar novas civilizações e fazer conquistas, ou arrumar aliados? Será que essa aliança e comércio, estendidos pelo Pacífico, vão salvar Tavantinsuil quando as grotescas velas de Pizarro surgirem do sul? Será que, ao menos, ter logo contato com as pragas da Eurásia fortalecerá esse povo contra elas? Ou, será que os comerciantes irão mais longe, até a China comandada pelos Ming, prestes a se recuperar de uma enorme crise monetária que botará o império de joelhos, uma crise monetária provocada pela taxa de câmbio flutuante entre o cobre e a prata, da qual o povo de Tavantinsuil tem uma ampla oferta? Estabilizados, será que os Ming vão se esquivar do ciclo de 4 séculos de ascensão e queda dos impérios e resistir, crescendo, se transformando, se expandindo para acompanhar o ritmo lento do iluminismo no Ocidente e sua presunçosa revolução industrial? Talvez. Pouco provável, mas é preciso aproveitar toda e qualquer chance. A agência não está contente. Outros agentes foram capturados ou mortos, apagados da trama ou isolados em filamentos nos quais é melhor não pensar. Não, Red. Ainda não. Mas ela precisa trabalhar mais rápido. As mãos de Red escorregam sobre os nós. Ela não está apenas pensando. Está explicando. E para quem ela está explicando? Bem. Ela olha para o encontro do céu e do mar. Fica de pé. Vai embora. Ela se sente observada. Talvez a comandante a esteja observando? E se estiver, para quê? Ela tem sido tão cuidadosa. Nem mesmo pensa no nome do céu com frequência. Um velho a alcança passeando pela praia e oferece tecidos para velas. Ela vai passando um a um, fraco demais, fraco demais, fraco demais, áspero demais, e esse aqui, o que é isso? Amarfanhado e irregular, mais um crochê do que um trançado. Este aqui, se ela diz. Quando o sol se põe no oeste, ela se acomoda em uma pedra e desenrola a linguagem dos nós por entre seus dedos duros como carvalhos. Ela sente cada letra e palavra e pensa em quanto tempo o céu e o mar passaram torcendo essa linha, e quem a ensinou o código dos nós, para começar, se ela mordeu o lábio em frustração enquanto tentava transpor uma passagem difícil. Quando o sol já se pôs, ela pega o fio desfeito, corta em pedaços do mesmo tamanho e joga cada um na maré baixa. As estrelas brilham, e a lua. Uma forma escura desliza sobre as ondas claras e mergulha. Um por um, a rastreadora junta os pedaços e os amarra em seu pulso, tão apertado que seus dedos empalidecem e se enrijecem. Ela fecha o punho, tensiona. Sua pele se abre sob a linha e se fecha novamente sobre ela. Red, que esperou imóvel na costa desde o pôr do sol, vê algo parecido com uma foca, contra as ondas de luz, e pondera. Capítulo 18. Querida céu da aurora, não encurte suas cartas. Você pergunta se eu tenho me sentido sozinha. Nem sei como responder. Já observei amizades, e foi como observar dias altamente sagrados, impressionantemente curtos, redemoinhos de esforços íntimos, celebrações frenéticas, a partilha de comida, de vinho, de mel. Constrito, sempre, e acaba tão rápido quanto começa. Muitas vezes é meu dever me apaixonar de maneira convincente, e certamente nunca recebi queixas. Mas isso é trabalho, e há coisas melhores sobre as quais escrever. Você disse que tinha 13 anos. Você não. Você me parece tão jovem ainda, mesmo que para você pareça que já faz muito tempo. Minha família é de grandes jardineiros. Nossos jogos são demorados e lentos, e nosso amadurecimento também. Jardino semeia com o passado, sua comandante já sabe disso, sendo essa informação considerada importante ou não, se nós aprendemos e crescemos com os fios. Tratamos o passado como uma treliça, enveredando nossas vinhas por eles, e colheita não é uma palavra para ligeireza, o futuro nos colhe, nos pisoteia até virarmos vinho, nos derrama de volta no sistema de raízes, em uma libação amorosa, e nós crescemos mais fortes e mais potentes juntos. Eu já fui pássaros e galhos. Eu fui abelhas e lobos. Eu fui o éter inundando o vácuo entre as estrelas, embrenhando a respiração delas em redes de canções. Eu já fui peixe, plâncton e humus, e todas essas coisas já foram eu. Mas embora eu esteja enredada nessa totalidade, se eles não são tudo de mim. Pensar em sua rede desencarnada me dá repulsa, mas eu olho para você, Red, e vejo muito de mim, e um desejo de me separar, às vezes, de entender quem eu sou sem o resto. E a coisa para a qual eu retorno, a versão mais pura e inescapável de mim, é a fome. Desejo. Ânsia de possuir, de me tornar, de quebrar como uma onda em uma rocha e me reformar, e quebrar de novo, e vagar.
Essa é uma necessidade de qualquer ecossistema, mas perturba os outros, essa inabilidade de estar satisfeita. É difícil, se é muito difícil fazer amizade quando você deseja consumir, encontrar pessoas que quando perguntam você ainda está comigo, quando terminam uma carta com sua, estão falando de coração. Então eu vou. Viajo mais longe e mais rápido e mais intensamente do que a maioria, e eu leio, e eu escrevo, e eu amo cidades. Ficar sozinho em uma multidão, separada e unida, manter distância entre o que eu vejo e o que eu sou. Fico contente em saber que você ama ler. Talvez na próxima você devesse escrever de uma biblioteca, há tantas coisas que quero recomendar. Tudo de bom, Blue PS. Sócrates. Me pergunto se conhecemos alguns dos mesmos. PPS. Não conseguia parar de tramar o seu nome, mas essa saudação pareceu mais sábia, aprendi a tomar cuidado com coisas que me dão prazer. PPPS. É claro que nós ainda vamos vencer. Capítulo 19. Blue está em um lugar alto, à noite. O vento sopra. Faz frio, mas ela não sente. Rochas afiadas não machucam seus pés. Seu trabalho é vigiar uma coisa que vem crescendo há milênios, uma semente plantada nas brasas do coração do planeta que envolveu sua superfície dura com videiras, seiva, sangue. Logo abaixo do solo, esperando. Vai desabrochar em breve. Blue a alimentou de tempo em tempo, conforme necessário. Ela sempre soube seu propósito, um leão à espera, uma armadilha do tamanho de um planeta para ativar, sementes plantadas muito antes dos acordos proibitivos sobre interferências fios abaixo. Blue deve observá-la eclodir, cumprir seu propósito, depois destruir seu sistema de raízes e não deixar nenhum vestígio a ser encontrado ou usado pelo outro lado. Jardim aprendeu, com a lenta paciência das coisas verdes, como podar agentes inimigos de sua linha do tempo, soltando joaninhas contra os pulgões deles, libélulas contra as larvas de mosquito. Blue ainda está pensando nas larvas quando vê Red. O tempo para. Blue não leva nada ao viajar pelos filamentos exceto conhecimento, propósito, tática, e as cartas de Red. A memória é despejada e decantada em jardim, vida, 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 sempre se aprofundando, engrossando, criando novas raízes e eficiências, mas as cartas de Red ela guarda no próprio corpo, escondidas sob a língua como moedas, impressas na ponta dos dedos, entre as linhas de suas palmas. Ela as pressiona contra os dentes antes de beijar suas vítimas, as relê ao segurar mais firme o guidão de uma motocicleta, cobre o queixo de soldados com elas em brigas de bar ou jogos de quartel. Ela pensa sem pensar, com frequência, em como chamará Red na próxima carta, se esconde suas listas em paisagens oníricas fáceis de justificar, no verso de folhas de Dona Joana, em crisálidas abertas e pontas de asas. Vermelhão. Sanhaçu escarlate. Fio persa. Minha rosa vermelha. Ela olha para Red, 13 anos, sozinha, vulnerável, tão impossivelmente frágil e pequena, se uma carta nasce em sua garganta como Billy. Eu queria ser vista. Ela a vê e se quebra como uma onda. Ela não considera os cenários. Não pensa, será que Jardim me mandou aqui para me testar? Será que Jardim sabe? Será que Jardim quer que eu a veja morrer? Ela não pensa em nada enquanto as raízes tensionam e se torcem, enquanto o planeta desabrocha uma boca, uma face, um corpo, uma vastidão silenciosa como o voo de uma coruja na escuridão total, uma fome com olhos e dentes, forjada para o silêncio, esperando anos para farejar um conjunto específico de implantes nanoscópicos, para eclodir e devorar um elemento vermelho brilhante dos arredores. Parece um pouco um leão, para dizer a verdade, juba de cílios azul pálidos, goela digna de rugidos cinemáticos, embora nunca vá fazer um som, exceto pelo tamanho, pelo número de pernas, pelas asas. A coisa surge no chão frio e cortante. Fareja o ar, inclina a cabeça na direção de Red, Blue rasga sua garganta. Ela tem dentes muito afiados. 4 fileiras deles. Suas 2 fileiras de olhos veem lindamente no escuro. Suas 6 pernas terminam em pontas aguçadas, rasgam a criatura sem voz em carne pulsante e quente. A coisa também acerta, bom para a história que vai ter que contar, ela pensará mais tarde, quando puder recuperar o pensamento, quando puder agir de novo sem ser por uma necessidade pura e obliterante, se ela sangra em sua forma de lobo, mas não faz som algum, nada que distraia Red da ausência de epifania, do vazio que deixou espaço para outro, do momento em que ela se tornou de Blue. Blue come a carcaça, tudo menos os dentes e a vesícula de veneno. Essa ela rasga cuidadosamente nas pedras, derrama umas poucas gotas no buraco de onde a coisa saiu. As raízes o consumirão, murcharão e morrerão, ou sua história será de que a criatura deu errado, atacou a ela em vez da presa. Ação inimiga, sem dúvida, que tendo descoberto o sistema de raízes fez mudanças nele em algum ponto fio acima. Um engano compreensível, mas vergonhoso.
Deixou Blue ferida demais para tentar fazer consertos, e de qualquer modo, havia os tratados, o confronto direto entre agentes em um ponto tão precário fio abaixo seria catastrófico para os níveis do caos. Suas palavras caem certeiras como a chuva. Blue lambe seu focinho ensanguentado, suas patas, seu ombro dilacerado. Tem mais uma coisa que precisa fazer. Lentamente, mantendo sua ferida fora de vista, ela anda até onde Red possa vê-la. Mantendo distância, é claro, com as palavras passado protegido no fundo da mente. Ela não parece ferida, tem certeza disso. Ela olha para Red e vê lágrimas em seu rosto. Ela sufoca a urgência de correr para perto ou para longe. Ela carrega sua fome como uma rosa dos ventos, caminha diretamente para o sul, para longe do norte ao qual ela aponta. Quando está fora de vista, ela se enfia em uma caverna rasa e cai, tremendo, muda para a forma humana, nota suas pernas, sua pele, a ferida se abrindo maior e mais feia do que antes, provavelmente infectada, precisando de cuidados. Ela apoia as costas na parede de pedra, fecha os olhos, põe as palmas das mãos no chão para um apoio extra. Uma de suas mãos toca uma carta. Uma carta para orgulhar a senhora Leavitt, um bonito papel azul salpicado de lavanda e pétalas de cardo, em um envelope azul com uma gota de cera vermelha fechando-o. Não há lacre, nem selo, apenas vermelho, vermelho como o sangue pingando de seu ombro. Ela encara a carta. Então ri, vazia e nua, e soluça, e aperta a carta contra o coração e não a abre por muito tempo. Mas abre. Ela lê. A febre aumenta, o suor goteja em sua testa, mas ela lê e lê de novo e de novo. Bem mais tarde, vem a rastreadora. Ela encontra os dentes da criatura estripada. Ela arranca os 2 maiores caninos, fixa-os em sua boca e segue em direção à caverna. Não há nada lá para ser encontrado, exceto sangue. Capítulo 20. Querida Blue, eu não sei o que dizer. Mesmo a perspicaz e quase profética senhora Leavitt não tem um modelo para isso. Aniversários, sim, se é o meu, por falar nisso, se considerarmos que tem funerais, tudo bem, é na ocasião de um matrimônio, naturalmente. Mas por algum motivo ela negligencia um modelo de carta para quando sua inimiga a salva. Merda. Eu sinto muito. Não consigo seguir com a piada. E é errado te chamar de inimiga. Obrigada. Por me salvar, obviamente, e para começo de conversa. Senti você descendo pela trança. Estou mais sensível aos seus passos, eu acho, do que qualquer outro ser vivo. E todos estão vivos, em algum lugar no tempo. Até essas digressões parecem fracas. Eu geralmente gosto delas, das minhas piadas. Elas parecem acrescentar, não prejudicar, os assuntos tratados. Menos agora. Eu segui você. Me desculpe por isso, por invadir sua privacidade enquanto você se transformava no que precisava ser para vencer. Eu não poderia ter derrotado aquela besta sozinha. Você é mais feroz do que eu. Você está olhando ao redor de vez em quando, enquanto lê essas linhas, me procurando? Eu já fui, querida Blue, fio acima, como você também já deveria ter ido. Nenhuma de nós está a salvo aqui, e quanto mais tempo você ficar, menos a salvo nós estaremos. Você conhece os protocolos, os tremores brotam dos pés dos viajantes, e embora nenhuma outra aranha esteja tão atenta à sua trilha como eu, as outras não são surdas. Terei que ver seus olhos outra hora. Te deixo uma carta, lacrada com cera, um rastro de perfume. O cheiro, para mim, é um meio. Eu raramente o uso com propósito ornamental. Espero ter escolhido uma fragrância do seu gosto. Eu pedi ao ajudante em Londres depois uma amostra do seu chá, de algumas cartas atrás, levei a uma parfumeria em Phnom Penh, filamento 7922C33, caso você goste do cheiro, vou deixar o endereço abaixo, fiquei indo e vindo por alguns anos até achar a mistura adequada. De todo modo. Fique com isso. É sua. Não vai queimar quando você ler a assinatura, não vai se decompor mais rápido do que qualquer outra carta que uma mulher no seu amado filamento 6C19 tenha escrito para outra mulher. O papel é de Wuhan, dinastia Song, artesanal, deixe em um lugar úmido e ele vai apodrecer, misture-o com água e você terá uma polpa. Destrua você mesma, como quiser, se quiser. Eu não me importo. Todas nós temos nossos observadores. E essa carta é uma faca no meu pescoço, se você quiser cortar. É tão difícil me desviar, aqui, e responder a sua última carta. Eu me sinto, não sei dizer precisamente como. Estou abalada. Sabe os limites dos mapas antigos, que prometem monstros e sereias? Aqui há dragões. Eu não sei qual estrada leva adiante. Mas a sua carta tem fome de resposta. Li e reli sua última missiva, na minha memória,
como você avisou que eu ia fazer, há tanto tempo, me preparando para a queda. Eu vejo você como uma onda, como um pássaro, uma loba. Minha loba, com 6 pernas e 2 fileiras de olhos. Tento não pensar em você do mesmo jeito 2 vezes. Pensar cria padrões no cérebro e esses padrões podem ser lidos por alguém determinado o bastante, e a comandante, às vezes, é determinada o bastante se eu acho que você ia gostar dela. Então eu mudo sua forma nos meus pensamentos. É incrível quanto azul há no mundo, quando se presta atenção. Você é as diferentes cores das chamas, bismuto queima-azul, e sério, germânio, e arsênico. Viu? Eu coloco você em tudo. Acho que você me vê nitidamente agora, se me imagine me remexendo, desconfortável, exposta. Meu jeito sempre foi seguir direto em uma direção, sem hesitação ou restrição. Só me preocupei que você visse essas cartas longas como sinal de uma mente simplória ou desesperada. Eu me preocupei, talvez você ria, que você respondesse por resignação. Então, vou ser clara. Eu gosto de escrever para você. Eu gosto de ler você. Quando termino suas cartas, eu passo horas desvairadas em segredo compondo respostas, ponderando maneiras de enviá-las. Eu consigo desencadear qualquer combinação química com uma frase cuidadosamente composta, uma fábrica dentro de mim produz qualquer droga que eu queira. Mas a sensação de ler e enviar não se compara a droga alguma. Falando em estar exposta. Se você tiver algum grande plano, se a morte que seus mestres planejaram para o meu eu mais jovem era rápida demais e você prefere me ver destruída e arrasada, tudo o que precisa fazer agora é deixar esta carta onde algum outro agente da minha facção possa encontrá-la. Eu aceitaria isso. Bem, não teria muito mais tempo para aceitar, e o tempo que tivesse seria doloroso, mas você me entendeu. Portanto, nesta carta eu sou sua. Não de jardim, não da sua missão, mas sua, só sua. Eu sou sua de outros jeitos também, sua enquanto procuro seus sinais no mundo, quando tenho a apofenia de um arúspice, ou sua ao debater métodos, motivos, chances de entrega, ou sua enquanto repasso suas palavras em sequência, seus sons, cheiros, sabores, tomando cuidado para que nenhuma lembrança delas se desgaste demais. Sua. Mesmo assim, suspeito que você apreciará essa prova. Vou tentar uma biblioteca da próxima vez. Espero que você entenda o porquê da mudança de planos. Da sua, Red.